Olá pessoal, a graça e a paz de Cristo sejam com vocês. Estamos aqui retornando ao nosso estudo sobre o 7 Eu Sou do Senhor Jesus no Evangelho de João. É algo que a gente não faz, já faz um tempo, né? Que a gente não publica nenhum vídeo, mas graças a Deus nós podemos retornar hoje, ok? E nesse vídeo nós vamos falar sobre a quinta declaração que Jesus fez, que é a declaração que ele diz assim: Eu sou a ressurreição e a vida. Tem muita coisa importante para a gente falar aí, tanto é que eu vou ter que dividir provavelmente esse vídeo em 2 vídeos, porque é muita informação, senão esse vídeo vai ficar extremamente extenso e eu sei que as pessoas não assistem vídeo grande, infelizmente, né? Tá bom? Então vem comigo para a gente começar esse estudo. Bom, gente, para a gente fazer uma interpretação correta de um texto bíblico, a gente precisa primeiro considerar o contexto onde ele aparece na Bíblia. Senão a nossa exegese com certeza vai ser falha. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar os nossos olhos na passagem onde essa declaração aparece, que é lá em João capítulo 11, do versículo 1 ao 45, dentro daquela passagem tão conhecida da ressurreição de Lázaro de Betânia. João inicia o seu relato dizendo que um certo Lázaro de Betânia, irmão de Marta e de Maria, estava enfermo. E é claro que essa não era uma enfermidade qualquer. Logo no versículo 3 a gente percebe que essa era uma enfermidade em que aquelas irmãs já estavam olhando para aquilo e percebendo assim, opa, essa enfermidade vai levar o nosso irmão à morte. E por isso então, elas vão mandar um mensageiro atrás de Jesus para poder avisar que o Lázaro, seu amigo, que ele tanto amava, estava enfermo. Outro ponto que esse texto deixa claro para nós é que Marta e Maria sabiam onde Jesus estava, quando elas enviaram aquele mensageiro. E isso é devido a um acontecimento muito importante que é relatado no final do capítulo 10. Aqui nós estamos no capítulo 11, um pouco antes ali, já colado essa passagem. Diz o texto que Jesus estava passeando ali no templo, na época da festa da dedicação, também chamada festa do Hanukkah, que é celebrada até hoje, né? Ela coincide com a semana do Natal, é uma festa de uma semana, onde os judeus ainda celebram a vitória sobre os seus inimigos opressores, mais especificamente Antíoco Epífanes, ou Epifânio, que foi aquele rei grego da dinastia Seleucida, que dominou ali a cidade de Jerusalém, profanou o templo, erguendo ali em 167 a.C., uma estátua ao deus grego Zeus. Então ele exigiu que fossem sacrificados porcos ali dentro do templo. Veja só, primeiro ele ergueu uma estátua de um deus com letra minúscula ali dentro, algo que já era inadmissível para os judeus. Depois exigiu que fossem então feitos sacrifícios de porcos ali dentro do templo. E é claro que os judeus não aguentaram isso. E Matatias e seus filhos, conhecidos como os Macabeus, então eles lideraram uma rebelião que conseguiu expulsar o exército do Antíoco Epífanes de Jerusalém e restaurar o templo. Então, quando Jesus estava ali, naquele momento, onde os ânimos nacionalistas dos judeus estavam bem exaltados, todas as festas, os ânimos deles ficaram muito exaltados, porque a nação de Israel, o nacionalismo e a religião estão ligados, né? É claro que hoje isso já não é tão intenso, né, como era naquela época. Mas quando Jesus estava ali naquele momento, diz o texto que os fariseus cercaram Jesus e disseram que ele deveria ser mais claro em relação a se é ou não o Messias. E a resposta de Jesus foi bem simples, falou assim, olha, isso já deixei muito claro, porque as próprias obras que eu faço, elas testificam por si mesmas que eu sou o Messias. A questão
é que vocês, quando olham para essas obras, não conseguem crer que eu sou o Messias, o Cristo, porque vocês não são do rebanho de ovelhas que o Pai me deu. E então ele aproveita o ensejo para dizer assim para eles, e eu e o Pai somos um. E é claro que nesse momento o pau quebrou, né, gente? O tempo fechou, aqueles judeus pegaram nas pedras para poder apedrejá-lo, ou então foram prendê-lo, e diz o texto que o Senhor simplesmente passou por entre eles e foi então para o outro lado do Jordão. Ele cruzou o Jordão e ficou ali no lugar onde João Batista batizava. O texto, vamos ler o texto. E retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. Em João 1:28 nos é dito o seguinte: estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Algumas versões trazem Betabara no lugar de Betânia. Então essa Betânia não é a Betânia ali onde Lázaro estava, essa é a Betânia além do Jordão. Hoje é conhecida como o sítio oficial de batismo de João Batista. Essa foto que vocês estão vendo aí são as ruínas desse lugar, né? Em 2015 esse lugar foi considerado patrimônio mundial pela Unesco. O texto nos mostra que Marta e Maria sabiam que Jesus ele se retirou para esse lugar. E as irmãs de Lázaro sabiam que ele estava lá. Porque todos os seguidores ficaram sabendo daquele evento tão sério que aconteceu ali naquele dia, que está relatado lá no final do capítulo 10 de João. Ok? Só que quando o mensageiro chega ali para falar para Jesus, avisar Jesus daquilo que estava acontecendo com Lázaro, que Lázaro estava morrendo, Jesus ele fala algo muito importante, que é o seguinte: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Agora eu pergunto para vocês, o que Jesus quis dizer com essa afirmação? Opção A, que Lázaro não estava morto. Na verdade, ele estava dormindo, no estado de semi-morto, esperando Jesus chegar lá e levantá-lo. B, que Lázaro realmente morreu e que aquela morte, Jesus então faria um milagre de ressuscitar e por causa disso, muitos judeus iriam crer nele. E C, Lázaro ia realmente morrer. Muitos creriam no sinal, no milagre de Jesus, que ele é o Messias. E por causa disso, por causa da dimensão desse milagre, isso seria um fator determinante, culminante na sua morte. Se você optou pela letra C, você está correto e eu vou explicar o porquê. Os evangelistas, eles relatam 3 milagres de ressurreição feitos por Jesus nos seus evangelhos, que são os seguintes. A ressurreição do filho da viúva de Naim, milagre registrado apenas no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, do versículo 11 ao 17. A ressurreição da filha de Jairo, o chefe de uma sinagoga, e que está registrado nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Lucas e Marcos. E a ressurreição de Lázaro de Betânia, irmão de Marta e Maria, que inclusive não tem nada a ver com aquele Lázaro, o leproso, daquela parábola lá do rico e o Lázaro. Essa ressurreição que é relatada apenas por João em seu evangelho. É claro, gente, que os 3 milagres aqui, eles causaram um impacto muito grande. Só que os 2 primeiros, do filho da viúva de Naim e da filha de Jairo, eles não se comparam à ressurreição de Lázaro. E o motivo disso foi o tempo que eles passaram dentro da morte. Os 2 primeiros, no caso, foram poucas horas. Mas no caso de Lázaro, foram 4 dias. Tanto é que quando Jesus chega ali e fala para aqueles homens tirarem aquela pedra que selava aquele sepulcro, a própria Marta então vai fraquejar na sua fé, dizendo: não, Senhor, não faça isso, já é de 4 dias. É como se ela estivesse querendo dizer assim: Senhor, esse não é o caso daqueles outros que você ressuscitou. Meu irmão já está em decomposição. Ou seja, não era um milagre
que consistia apenas em trazer de volta o espírito, a alma, para dentro do corpo da pessoa que estava morta. Mas era necessário regenerar o tecido que já tinha sido decomposto. Aniquilar todas aquelas bactérias que já estavam proliferando dentro do corpo de Lázaro. Então era realmente algo totalmente inédito, né? Nunca ninguém tinha visto isso. Por isso, então, aquele milagre foi um milagre que trouxe um impacto muito, muito grande e muitos que estavam ali creram no Senhor Jesus. Só que alguns saíram correndo para avisar os fariseus do que tinha acontecido. E o texto, então, vai nos dizer claramente que foi a partir desse momento que aqueles homens, então, decidiram matar Jesus. Vamos para o texto. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e nação. E no versículo 53, desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Então, gente, percebam que quando Jesus ele faz essa afirmação, ele não está dizendo que aquela enfermidade era para que Lázaro entrasse na morte e então permanecesse até o dia derradeiro onde ele seria ressurreto naquele último dia. Não. Ele está dizendo que sim, Lázaro teria que enfrentar a morte, mas seria trazido de volta. E esse milagre seria para a glória de Deus, para a glorificação do Filho do Homem. E o que significa isso? Que esse milagre, sim, seria determinante, seria um fator culminante da sua crucificação e ressurreição. Isso quer dizer que Jesus, naquele momento, sabia que o milagre da ressurreição de Lázaro representava o ápice do seu ministério, em termos de sinais, onde seria a gota d'água para fazer com que aquelas autoridades de Israel viessem então tomar a drástica decisão de tirar a sua vida. Então percebam que naquele momento em que Jesus recebe o aviso do mensageiro, ele simplesmente poderia ter proferido uma palavra e Lázaro teria sido curado, como ele fez, como por exemplo, aquele servo daquele centurião romano, né? Só que Jesus não fez isso. Ele decide passar mais 2 dias naquele lugar. Agora vejamos então, gente, no mapa, a distância que Jesus provavelmente se encontrava de Lázaro naquela ocasião. Percebam aí as 2 cidades, a pequena aldeia de Betânia, que fica a cerca de 5 km de Jerusalém, e Betânia, além do Jordão. A distância em uma linha reta entre as 2 cidades é de aproximadamente 35 a 40 quilômetros. Só que a gente sabe que Jesus não fez esse trajeto em linha reta, porque isso não era possível, tendo em vista o relevo, né, da região. Logo, o mais certo é que ele tenha utilizado as estradas existentes na época. Nesse caso, Jesus deve ter pego primeiramente a estrada para Jericó Herodiana e, posteriormente, a conhecida estrada que foi pavimentada pelo Império Romano, que passava por Jericó, indo até Jerusalém e, por fim, fazendo esse pequeno desvio aqui para Betânia, um trajeto que totaliza aproximadamente 60 quilômetros, 63 quilômetros, uma distância que para aqueles homens acostumados a fazer longas caminhadas poderia ser realizado em 1 dia e meio a 2 dias. Agora o importante aqui é a gente entender que quando Jesus decide ficar 2 dias ali em Betânia, além do Jordão, ele já tinha tudo bem calculado, porque ele sabia o tempo que ele demoraria para fazer essa viagem até Lázaro. E sabia que aqueles 2 dias eram necessários para quando Jesus chegasse lá, Lázaro já estava morto de 4 dias. Para que então aquele milagre ganhasse a dimensão que ele precisava ganhar para cumprir o propósito de Deus.
Então perceba como as coisas se encaixam de uma maneira muito linda, né? Não foi nada em vão, tudo aconteceu, é claro, dentro de um propósito, dentro de uma vontade de Deus. Só que as irmãs de Lázaro, elas perceberam isso. Elas perceberam que essa demora do Senhor não tinha uma justificativa. Por que ele não veio com o mensageiro logo após ele ter recebido aquele aviso, aquela notícia tão séria de que Lázaro estava morrendo? Então, com certeza, isso gerou um conflito no coração delas. É claro que só depois elas vão entender isso. Tem muitas coisas, gente, que nós não entendemos naquele momento. Tem muita circunstância que nós não entendemos o propósito de Deus. A única coisa que nós precisamos é confiar no amor dele, de que todas as coisas colaboram, né? Elas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, né? Então, naquele momento, antes de Jesus partir então para a viagem até Lázaro, Jesus disse algo muito importante que diz respeito justamente a esse propósito se cumprir. Ele disse para os seus discípulos o seguinte: Lázaro, nosso amigo, dorme. Mas vou despertá-lo do sono. Senhor, se dorme, estará salvo. Lázaro está morto. E alegro-me por causa de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Porém, vamos ter com ele. Então, quando Marta fica sabendo que Jesus está chegando em Betânia, então ela vai de encontro a ele. E aí começa um pequeno diálogo entre eles, que vai ali do versículo 21 ao versículo 27, e que onde está localizado ali a declaração, que é o foco do nosso estudo. Então vejamos aqui no vídeo como é que foi essa cena. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei, mesmo agora, que tudo quanto pedires a Deus, Deus te dará. Teu irmão há de ressuscitar. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Muitos falam que Marta, ela repreende o Senhor, né? Eu não penso assim, eu penso na verdade que ela até demonstrou a fé nele, dizendo que se ele estivesse ali, ela sabia que ele teria sido curado. E que tudo que ele pede para o Pai, ele concede, o Pai concede a ele, né? Só que ela não tinha coragem de pedir para o Senhor que o ressuscitasse, porque ela estava olhando apenas para a gravidade do problema. A mente de Marta, a cabeça de Marta estava, o meu irmão já perdeu todas as esperanças, não tem como mais Jesus ressuscitá-lo, porque ele já está em decomposição. Então esse é o primeiro momento que a fé de Marta dá uma vacilada, porque Jesus vai dizer para ela assim: Marta, peraí, o seu irmão há de ressuscitar. O que Marta vai pensar? Ela vai ligar essa frase de Jesus, essa afirmação, naquilo que ela já conhecia dentro do judaísmo, que era sobre a ressurreição. Porque a ressurreição, todo bom judeu já conhecia sobre essa verdade, sobre essa doutrina. Porque os profetas e os salmistas já haviam deixado isso muito claro nos textos lá no Antigo Testamento. Vejamos alguns textos. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, e me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Salmo 17:15. Esse versículo é muito lindo, gente, porque tem uma correlação muito poderosa com aquilo que o apóstolo João disse em sua primeira epístola, lá no capítulo 3, versículo 2, que diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Ou seja, o Salmo fala assim: eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Né? Ou seja, que correlação linda, né? Jó 19, 25, 27 diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o contemplarão.
e por isso os meus rins se consomem no meu interior, né? As minhas entranhas, né? Como era forte isso para Jó, né? Isaías 26, 19. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os seus mortos. Aleluia. Daniel 12, versículo 1 e 2. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Está falando da grande tribulação, é claro. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Esse texto aqui de Daniel capítulo 12, versículo 1 e 2, ele está em total consonância com o ensino do próprio Senhor Jesus, ali no capítulo 5 de João, né? Que Marta, inclusive, deveria conhecer o que Jesus já estava ensinando. Vamos ler o texto aqui. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que o ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para o julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que acham nos túmulos ouvirão a sua voz. Voz de quem, gente? A voz do Filho do homem. E sairão os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. E é justamente isso que Daniel diz, né? Ali no capítulo 12, versículo 2, quando ele disse que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para a vergonha, para o desprezo eterno, que é a morte eterna, né? O Geeno, o lago de fogo ali de Apocalipse. Então, quando Marta, ela diz para o Senhor assim: não, Senhor, eu sei que ele há de ressuscitar no último dia. É nesse momento que Jesus vai fazer a sua declaração bombástica e que é seguida de uma pergunta que eu chamo de a pergunta-chave. Esse texto está ali no versículo 25 e 26. Vamos ver a cena. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto? Então, gente, para efeito didático, para que nós possamos entender isso bem, esses dois versículos tão importantes, que é o foco do nosso estudo, nós vamos fazer a seguinte divisão. Nós vamos dividir em a declaração, 2. As implicações dessa declaração, dessa verdade que está contida nessa declaração em nossas vidas, como seres humanos. E 3. A pergunta-chave. Só que nós vamos fazer isso no próximo vídeo, porque tem muita coisa para a gente desenvolver aqui. E como eu disse, esse vídeo vai ficar extenso demais. Então peço para você para não perder esse próximo vídeo, porque se você perder esse vídeo, você vai ficar só com a contextualização que a gente fez aqui hoje. E esse vídeo é muito importante porque são verdades extremamente poderosas e indispensáveis para as nossas vidas. Verdades capazes realmente têm poder de gerar em nós uma fé, uma esperança, uma alegria inabalável, que é a ressurreição e a vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo, se assim Ele nos permitir. Lázaro, sai para fora. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o seu like e também se inscrever no nosso canal. Assim você estará nos ajudando a divulgar essa mensagem que tem como único intuito de proclamar o Evangelho